Boa noite no nosso encontro âncora. Hoje nós queremos fechar o assunto da vida do profeta Jeremias. Então, nós vamos ficar ali entre o capítulo 40, vamos ler alguma coisa do 42 e 43, e esse é um fechamento do livro. Você pode olhar no livro que Jeremias vai até o 52, mas o 52 mesmo é uma repetição de algumas coisas que já aconteceu antes da vida do profeta, e a repetição do cerco da Babilônia, etc. Mas nesse capítulo 40, 42 e 43, nós vamos perceber que o final da vida do profeta acontece algo inesperado também. Porque, claro, Jerusalém é sitiada, o império da Babilônia toma o poder, realmente, com tudo que Jeremias profetizou durante a vida toda dele aconteceu, o cerco, o templo foi saqueado, os muros foram destruídos, a cidade foi queimada. Então, isso lá para o ano 586, 587 antes de Cristo. E o final do livro eu não posso dizer, mas eu posso dizer para você, o final da vida, da biografia de Jeremias, ela é um tanto quanto ambígua. Ela não tem um final feliz como ele sendo morto na cidade, heroicamente, como um mártir. Não tem nada disso. E muito menos um final como a gente está acostumado nas nossas histórias, que a gente mais gosta, que é que Jeremias é reconhecido, ele casa e tem uma família e é feliz. Na verdade, a biografia fica em aberto. Não se detalha como foi os últimos dias de vida de Jeremias. Não tem esse detalhe. Existe alguma informação que nós vamos ver agora, a partir do capítulo 40, que eu já vou ler para você, mas a verdade é que na nossa vida também as coisas ficam em aberto, muitas vezes. Há feridas que nós limpamos, nós vemos que há cicatrização. E tem feridas que são curadas no nosso coração, mas há feridas que ficam entreabertas. Há um certo suspense, uma certa abertura, fica entreaberta, que não está ainda cicatrizada completamente. Então nós não gostamos dessa ambiguidade, nós não aceitamos muito ao caminhar com o Senhor Jesus, com o nosso Deus, que as coisas da nossa vida não são tão perfeitas, não são tão respondidas prontamente, não são tão solucionadas. E por que é que as coisas não acontecem do meu jeito? Isso fica em aberto. Então, no capítulo 40, você vai ver que Jeremias está aprisionado com todo o povo, porque a cidade já está queimada, e estão levando-os para a Babilônia. Estão levando essa segunda leva para a Babilônia. E então eu vou ler a partir do versículo 2. Talvez começar desde o 1 mesmo, apesar de ficar o texto meio grande, mas eu acho que dá mais o contexto, né? Vamos ler do capítulo 40, bem no início. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, depois que o comandante da guarda imperial, Nabuzaradã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: "Foi o Senhor, o seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar." Aqui está algo assim que, como na passagem no livro de Jeremias, coisas inusitadas, assim que você fica boquiaberto. Aqui o comandante do exército
nome difícil aqui, né? Nabuzaradã, ele é um testemunho da soberania, da presciência de Deus do que está acontecendo com a vida do seu povo Israel, com a soberania e a total onipotência de Deus no que ele fez com a nação que ele tem uma aliança, que é o povo de Israel, aonde uma pessoa que é babilônico, não me parece um homem temente a Deus, não me parece que é uma pessoa crente no Deus Yahvé, não tem tradição dele estudar nada da Torá, da lei de Moisés, que eles podiam ter na época, mas que sabe claramente que esse fato grandioso histórico entre duas nações foi planejada por Deus devido à desobediência do seu povo amado. E esse comandante, o Nabuzaradã, liberta Jeremias das algemas, porque ele está sendo levado como o povo todo para essa longa caminhada de mais de 1.000 quilômetros para o deserto até chegar lá na Babilônia. Então, digamos que eles estão ali a uns 8 quilômetros, alguns calculam, não sei como conseguiram, mas calculam que bem no início dessa caminhada, o oficial mais importante do exército de Nabucodonosor faz uma distinção do prisioneiro Jeremias. Imagine isso. O homem que foi profeta, o homem que foi muitas vezes aprisionado, foi rejeitado, desprezado, ele recebe um reconhecimento frente à nação aqui. Além de ser libertado das algemas, como prisioneiro de guerra, ele recebe uma deferência pessoal, ele recebe assim uma oportunidade de viver no Império Babilônico, provavelmente com uma pensão especial, com uma posição no status quo da Babilônia especial, porque ele é reconhecido ali pelo capitão ou pelo chefe da guarda, conforme a tradução, ou pelo comandante do exército babilônico, como alguém que representava a ação de Deus naquele momento histórico. É Deus que mandou todos esses acontecimentos, é Deus que permitiu toda essa batalha, é Deus que está no comando e no controle. E você repara que eu li, que ele diz, o Senhor o cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram. Mas hoje eu liberto das correntes. Eu cuidarei de você. Se porém você não quiser, você está livre para ficar em Jerusalém. Esse é um tipo de convite irrecusável para alguém que teve uma vida ministerial, uma vida vocacional, caracterizada por insucesso, fracasso após fracasso, né? Prisão após prisão, frustração após frustração. Nós olhamos a semana passada que até Deus pôs 3 pessoas, pelo menos amigas, e que serviram a Jeremias a favor de Deus e do seu ministério de proclamação da palavra. Mas essa escolha, essa opção de Jeremias de ir para a Babilônia, primeiro ele estava indo como prisioneiro de guerra, mas agora ele iria como convidado da potência mundial que a Babilônia era nesse momento, pelo próprio imperador. Você pode pensar, puxa, essa é a grande chance de Jeremias. Ufa, até que enfim vai ter um final feliz. Bom se a gente pudesse acabar o livro aqui e dizer, Jeremias aceitou e viveu os finais da sua vida no império, reconhecido por ser um profeta de Deus, que ficou fiel quando o seu contexto de cultura e de povo era desobediente e infiel a Deus. Mas não é isso que acontece. Então, o que eu quero chamar a atenção agora para você, a partir do verso 7. Então o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou para partir. Jeremias foi, Jeremias ficou.
Ele não foi para a Babilônia. Ele recebe o presente, ele recebe o sustento, talvez de alimentos, que estava uma fome terrível naquela época devido ao cerco de 1 ano e meio. E ele fica em Jerusalém. E o que representa para nós a permanência de Jeremias e a recusa ao reconhecimento, à apreciação, à sua fidelidade a Deus, a ele ser um representante do Deus que havia permitido que a Babilônia conquistasse o povo de Israel. É a escolha de viver dentro daquilo que o Senhor já revelou para ele ser a vontade de Deus para a vida de Jeremias. Pastorear e cuidar das pessoas em Jerusalém, do povo em Jerusalém. Mas quem ficou em Jerusalém? Aqueles que não interessavam de forma alguma ao império. Os idosos, os fracos, os doentes, aqueles que não tinham a menor possibilidade de servir ou de a Babilônia ter algum interesse. Ficou os pobres mais pobres, os fracos mais fracos. Então, certa parcela da população fica na cidade queimada. E Jeremias não ascende socialmente, mas desce ainda mais e permanece no caminho daquilo que Deus tinha chamado, que é o caminho da fé. Os fracos mais pobres são aqueles que Jeremias escolhe ficar. Os sem valor ficaram para trás. Nabuzaradã dá uma possibilidade para Jeremias de escape. Aqui Jeremias está mais ou menos com 65 anos de idade e ele recusa esse tratamento especial. Porque para Jeremias, ele percebe que a chamada que ele teve lá em capítulo 1 ainda continua. É servir a Deus naquele lugar, naquelas circunstâncias, naquele contexto de profunda tristeza, dor e miséria. Agora, então ele fica e a gente vai olhar um pouquinho o capítulo seguinte. No capítulo 40, então, só para você saber, esse império coloca um governador lá para os que ficaram em Jerusalém, e há certa briga de poder ali aos que ficaram em Israel. E eles, então, têm um assassinato desse governador por forças internas. Então, isso está bem descrito assim no capítulo 40 e do 41. No 42, eu vou ler agora. Então, todos os líderes do exército, daqueles que ficaram remanescentes ali de Israel, todo o povo, desde o menor até o maior, aproxima-se do profeta Jeremias e lhes disseram: por favor, ouça a nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós, e em favor de todo esse remanescente. Pois como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Aqui quando você chega no capítulo 42, depois do cerco, depois do exército estar levando aqueles que lhe interessavam, você diz, nossa, agora o povo de Israel está buscando a pessoa certa. Jeremias ficou lá, como a voz de Deus no meio do remanescente, dos fracos mais fracos, dos pobres mais pobres, como eu disse. E eles vêm com a demanda certa. Jeremias escolhe o caminho da fé e não da promoção pessoal. Ele permanece como profeta, como representante de Deus para o remanescente que permanece em Jerusalém. E eles vêm do menor ao maior. Me parece que toda a multidão, todo o povo se reúne e faz a pergunta certa, a pergunta que pede direção de vida para Deus. Puxa, como é importante, como nós que conhecemos o Evangelho, a Jesus, podemos pedir para alguém ou diretamente pedirmos a Deus que faça da nossa vida, que cumpra no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas escolhas, a sua vontade e não a nossa. Aqui é a postura de alguém
que quer ser obediente, que teme a Deus, o ama, e o amor é representado, mostrado ou é expresso através da obediência. Você reparou que eles perguntaram a coisa certa? Ore, rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eles estão pedindo direção de vida. O que é que Deus quer de nós? Será que você às vezes não se questiona? O que Deus quer de mim? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Qual é a decisão que agrada a Deus? Essa busca pela vontade de Deus, né? Essa clarificação às vezes que nós precisamos porque estamos indecisos, estamos duvidosos, estamos incertos na vida, no que vai acontecer conosco, é o que esse povo que estava praticamente destruído pede para Jeremias. E a resposta de Jeremias: eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram. E tudo que o Senhor responder, eu lhes direi, nada esconderei de vocês. Então Jeremias tem na sua caminhada de vida, agora já é um profeta idoso, ele tem certeza de que quando se busca ao Deus daquele conhecido, a quem ele está trabalhando, a quem ele está revelando a palavra, a quem ele está servindo ao povo por amor ao seu Deus como profeta, agora ele consegue perceber, consegue ver que este povo dá uma abertura para a obediência, para o compromisso, para ser um seguidor da vontade de Deus e não seguir só a sua própria vontade, né? E ele então diz que ele vai orar. Então veja o valor de Jeremias não aceitar o convite de Nebuzaradã. Quando ele nega o convite de ir para a Babilônia, com estabilidade, considerando que ele teria segurança, considerando que ele seria respeitado na corte de Nabucodonosor, considerando que ele teria tudo aquilo que nesses 65 anos de vida ele não teve por parte do povo, dos reis, dos príncipes. Aliás, ele teve sempre o contrário, ele sempre teve a humilhação. Quando ele nega esse convite, recusa e fica, então parece que aqui, nesse caminho de fé, ele está realmente sendo um intercessor do povo, um homem de oração. Isso para nós é exemplar, você e eu, claro, no poder e na pessoa de Jesus e do seu Espírito, podemos realmente sermos vasos de barro, instrumentos para que as pessoas possam vir até nós e saber, olha, essa é a situação. Você pode interceder, você pode buscar o Senhor junto comigo, você pode me ouvir. Então veja, parece que essa é uma riqueza que vai, parece, aquecendo o nosso coração. Quando a gente está lendo 42, assim, parece que agora as coisas vão se encaixar em Jerusalém. Parece que vai ter um renovo. Agora, se você olhar todo o contexto do texto, parece que Jeremias está seguro quanto que Deus vai falar. Mas ele não está muito seguro quando Deus trazer a palavra profética através dele, do que o povo vai reagir. Você vai olhar, se você um dia ler esse texto, você vai ver que ele vai, olha, eu vou orar, mas vê se vocês vão me ouvir. Ele dá um discurso assim, no sentido de que eu estou muito seguro como Deus é misericordioso e bom, vai falar com vocês, já que vocês estão pedindo direção, mas eu não estou muito seguro qual vai ser a reação de vocês quando eu trouxer a palavra de Deus. E nada melhor do que ter-se um tempo. Então veja o versículo 7 do 42. 10 dias depois o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. E ele convocou então todo o povo, desde o menor até o maior. 10 dias de espera. O princípio aqui que quando se busca a Deus, quando você elege alguém para compartilhar, ser um intercessor, pedir para alguém para orar por você, busca alguém que caminhe com você por uma etapa de vida, sempre existe esses períodos de dias na Bíblia.
40 dias para cá, não sei quantos dias para lá, porque os dias testam a nossa fidelidade, não é? Se fosse tudo imediato na oração, então seria mágica, magia, seria como na tecnologia, né? Que parece que as coisas dão tudo rápido, tudo rápido, tudo rápido. Quando não emperra o teu celular, o teu computador, né? Bom, mas a verdade é que os 10 dias são um teste de que será que eu vou querer fazer aquilo que Deus vai revelar através de Jeremias, o profeta? Então passa-se 1, 2, 10 dias. Então Jeremias está aguardando aquilo que é a vontade de Deus para o remanescente que ficou. Será que Deus vai mandá-los para a Babilônia? Será que Deus vai dizer para eles irem para cá, para lá? O que eles devem fazer para reconstruir o país, a nação? E a palavra então vem. Depois de 10 dias de teste, o tempo sempre vai testar a sua vida. Presta atenção nisso. E Deus não vai dar respostas sempre imediatas. Não vai haver cura, milagres e maravilhas todo o tempo, todo dia, rapidamente, porque nós temos pressa. Deus não trabalha com essa pressa. Deus trabalha com o nosso caráter, com a nossa vida. Ele quer transformar você e eu na pessoa como é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. A imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então Deus tem muito trabalho conosco. Tem muita obra para fazer no seu e no meu coração, porque nós estamos muito distantes nesse processo de santificação, de sermos como Jesus é. Bom, quero continuar a leitura do capítulo 42, a partir do 10. 42:10 diz assim: Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenham medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois eu estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também, e ele os permitirá retornar à terra de vocês. Aqui está uma palavra grandiosa, cheia de ternura, cheia de compaixão, cheia de esperança. Talvez uma das melhores revelações que Jeremias teve em toda a sua vida profética é dizendo que, já que vocês estão se arrependendo, estão me buscando, não tenham medo. Há 2 vezes a expressão não tenham medo. E não ter medo, mas eles já não estão quase destruídos? Sim, estão destruídos, mas houve essa rebelião do governador, qualquer momento o exército podia voltar da Babilônia e destruir completamente, arrasar os que sobreviveram. E eles tinham perdido as guerras, as batalhas, eles estavam subjugados, então eles estão traumatizados, estão cheios de medo, temorizados por todos os lados. Mas a palavra que Jeremias traz é de esperança, é de vida. É dizer, olha, eu não tenho medo do rei, a quem vocês agora têm. Não tenham medo, eu os salvarei, eu os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês. E ele também. Ou seja, Deus está dizendo, Nabucodonosor está nas minhas mãos, a Babilônia está nas minhas mãos. O destino de vocês está nas minhas mãos. E qual é a vontade de Deus para o remanescente? Fiquem em Jerusalém. Fiquem, busquem, tenhamos um relacionamento de obediência, de serviço, que eu vou restaurar a nação. Muito claro. Eles buscaram a Deus através do profeta. Houve um tempo de espera, dessa oração, dessa busca, mas a resposta vem, meus irmãos, né? A resposta do Senhor parece tardar muitas vezes. Esses 10 dias, esse tempo de espera. Mas quando você o busca de todo o seu coração, a palavra que o Senhor tem para nós é de vida. Porque Deus é o Deus da graça e da compaixão. E esses versículos do 42
nos mostram que não há dúvida de que Deus diz: permaneçam na terra, que vocês serão vitoriosos. Permaneçam comigo, que eu vos restaurarei, restituirei. Não são palavras que nós queremos ouvir na nossa vida com Deus, de busca, de oração, de intercessão. Não são palavras assim que nos levantam e nos enchem de esperança quando você está numa prova, numa luta, num conflito. Busca o Senhor, recebe uma palavra: olha, permaneça aqui apesar de que está tudo queimado, porque eu vou restituir, eu vou reconstruir. Vocês vão se reerguer. E quando você ouve uma palavra dessa, então é tempo de fazer ação de graças, de fazer uma festa, de falar: olha, Deus respondeu afirmativamente para nós. Vamos então celebrar, certo? Errado. Não aconteceu isso na história de Israel e do remanescente. Como é que eu sei isso? No capítulo 43. Veja, o que nós estamos dizendo do 40 e do 42 é que eles estão derrotados na terra. Tudo queimado lá. Os que serviam ao império já estão andando para a Babilônia, mais de 1000 quilômetros. Os que ficaram estavam aflitos, estavam perdidos, estavam exaustos, estavam humilhados e buscam a Deus e o seu profeta e recebem uma palavra, mas não reagem como filhos e filhas que ganharam um presente. Eu vou ler para você aqui no capítulo 42 qual é a reação desse pessoal. 43:1. Quando Jeremias acabou de dizer ao povo tudo que o Senhor, seu Deus, lhe mandara dizer, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Essa é uma reação que você pode dizer: mas que absurdo, improvável, né? A gente fica até assim, mas não foram eles que foram atrás do profeta? Eles já não viram que todas as profecias de Jeremias se cumpriram? Durante todas essas décadas que ele ensinou, pregou, falou, aconteceu tudo, já aconteceu tudo que tinha que acontecer, que foi predito, foi dito, foi ensinado repetidamente. E agora eles fazem uma escolha diferente de Jeremias. Jeremias, quando foi convidado a ir para a Babilônia, que era o caminho da segurança, caminho da ascensão, caminho dos privilégios, da estabilidade, ficou. Porque eles queriam ir para o Egito. Você notou que a palavra está... Não, você é mentiroso. Eles estão dizendo que o que Jeremias está pregando é mentira. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Aqui você tem que entender por que eles querem ir para o Egito. O Egito sempre é aquela tentação de repetir a solução para os problemas que eu tenho feito a minha vida toda. A vida toda de Israel foi alianças com o Egito. Antes até de Salomão casar com todas aquelas mulheres, entre elas fazer alianças políticas com o Egito, Israel sempre tinha como Egito como uma possibilidade de aliança militar e se livrar de guerras, acho que até por causa da história de José do Egito. O Egito simbolizava uma fuga para não viver na fé. Viver sem riscos não dá para o povo de Deus. Viver com medo de Nabucodonosor. Várias vezes você vai ver que Jeremias falou: não é para viver, não tenham medo, eu vou cuidar de vocês, eu vou restituir vocês. Eles não queriam mais viver na possibilidade de sofrer. Eles queriam a estabilidade sem fé. Eles queriam resolver o medo sem a confiança, sem a fé. Eles queriam, porque no Egito existe o Nilo, existe provisão, devem pensar. No Egito existe o exército de Faraó,
E lá a gente pode ser subjugado, mas nós vamos estar seguros. No Egito há muitos deuses, tantos deuses, e a gente pode tocar porque eles fazem imagens. Eu não preciso crer no Deus invisível, o Deus dos nossos ancestrais, o Deus de Israel, porque não tem imagens. Então o Egito para esse povo remanescente significava o caminho curto de fugir, de viver uma vida de confiança. Meus irmãos, se você está me ouvindo, ouça bem isso. Não existe como seguir a Jesus, servir a Deus, mas usar atalhos para não viver pela fé. A fé, muitas vezes, a gente tem que confiar no improvável, nos recursos da graça, no tempo de Deus, na maneira de Deus, quando o Senhor permitir, crer que Ele vai trazendo os recursos à medida que eu caminho com Ele, crer que a consolação vem enquanto eu sinto dor e sofrimento, crer que a provisão virá mesmo quando eu não tenho tudo no concreto nas minhas mãos. Você é chamado a viver pela fé, porque a Bíblia de capa a capa diz que o justo viverá pela fé. Expressão dos profetas, expressão de Paulo, repetida nas cartas de Paulo. Você quer estar seguro? Sim, você vai dizer. Você quer viver sem medo? Já no 42:10, existe essa expressão, né? Se vocês permanecerem nessa terra, eu edificarei. Não tenham medo do rei da Babilônia. Mas eles tinham medo. E uma forma de você lidar com o medo de viver a vida é não ficar covarde frente ao sofrimento. É não se acovardar em frente àquilo que está lhe afligindo. O rei da Babilônia está nas mãos do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Os seus problemas estão nas mãos do Deus vivo. Jesus está vivo. E convida você a ficar numa terra arrasada, a não ter medo do imperador que acabou de queimar os muros, que era a segurança da cidade, e o orgulho do templo, que era o lugar da adoração. Está tudo queimado. Mas ele disse que iria cuidar. Ele disse que se eles ficassem ali em Jerusalém, eles seriam restaurados. Aí haveria reconstrução. A escolha do Egito é mais comum do que nós pensamos. Acho que eu e você às vezes escolhemos viver no Egito. O Egito é bom, a gente amassa o barro lá, faz tijolos, né? No tempo lá de Moisés. O povo falava lá no caminho para a terra de Canaã, no Egito que era bom, a gente tinha lá umas comidas diferentes. O Egito simboliza, é representante daquilo que as nossas falsas seguranças fora de Deus, fora da fé. Os nossos recursos, as nossas manias de controle, a dificuldade que nós temos de soltar e dizer: o Senhor disse que ia cuidar de mim, então eu vou ficar nesse terreno, nessa terra arrasada, queimada, sem futuro, porque Ele me disse através da sua palavra. O que Deus tem lhe dito, confie. O que você já conhece da Escritura, o que o Senhor prometeu, Ele há de cumprir, nem que demore 10 dias ou um tempo determinado por Deus. O final da vida de Jeremias está nesse texto, porque a vida dele é ambígua. O final da história, nesse capítulo 42, 43, é que Jeremias vai para o lugar que ele não quer ir. Já que o povo não aceita a sua profecia novamente, não aceita a promessa de prosperidade que Deus faz a eles se permanecessem ali em Israel para restauração, e eles resolvem, chamam-o de mentiroso, e eles vão para uma caminhada de cerca de 400 quilômetros no calor e voltam para o Egito. Vão para o Egito na tentativa de restauração de vida através dos seus próprios caminhos. Lembre-se, os teus caminhos e os meus caminhos não são os caminhos do Senhor Deus. Os meus e os teus pensamentos, grande parte deles não são os pensamentos de Deus.
Os pensamentos do Senhor Deus são mais elevados que os nossos e os planos deles não era para causar dano a esse povo, era para causar bem, planos de vida. Deus é que sabe os planos que tem a nosso respeito. Viver sem riscos, viver naquilo que eu já domino, é o Egito. É a escolha para fugir do problema mais rápido. É a ansiedade me dizendo para escolher aquilo que eu já sempre escolho, porque eu já estou acostumado a viver desse jeito. Por medo foram para o Egito. Por teimosia e incredulidade foram para o Egito. Receberam revelação especial de Deus após a oração de 10 dias do profeta. Mas se fazem de surdos, não aceitam. Chamam Jeremias de mentiroso. E Jeremias, como é o pastor desse povo, vai junto e morre no Egito, possivelmente porque não se sabe como foi o final. Na Bíblia não tem. Sabe-se que ele vai com esse remanescente para o Egito. Sabe-se que Deus já depois profetiza que os exércitos do Egito, lá no Egito, seriam destruídos. Isso está em Jeremias. Que já que vocês resolveram ir para o Egito, lá Nabucodonosor vai alcançar vocês, vai destruir as forças egípcias, e acontece isso na história. Os próprios babilônios vão para o Egito e destroem lá as forças que Israel pensou que estaria seguro no Egito. Nada disso. Deus mostrou que eles estavam em desobediência ainda. A conclusão na vida de Jeremias é que ele sempre foi certo de que Deus era o Deus da vida dele e que ele cumpriu sua missão com fidelidade, até indo para o Egito como pastor e cuidador desse remanescente teimoso. Diz outros livros que Jeremias foi morto lá no Egito pelo próprio povo dele, porque manteve-se fiel ao Senhor Deus. Isso são escritos paralelos, não está na Bíblia. Na Bíblia, o final de Jeremias está em aberto. Ele está servindo aquele povo por amor a Deus, mesmo na rebeldia do povo. Então, a conclusão que eu faço para nós aqui dessas meditações sobre a vida de Jeremias é que a vida com o Senhor Deus tem que começar bem, estar no meio bem, na meia-idade bem, quando chegar lá na sua velhice, continuar firme, com a mesma obediência, com a mesma escuta, com a mesma fidelidade, mesmo que talvez Jeremias olhando para os resultados daquilo que ele falou, pregou, proclamou, mesmo que ele entenda que tudo que ele falou se cumpriu, mas o coração de Jeremias devia ter uma ambiguidade, assim, tudo bem, eu fui fiel, mas aquele meu povo que eu servi por 40 anos de ministério, de trabalho árduo, eles não se arrependeram e não se submeteram à vontade do Deus Altíssimo. Então no coração de Jeremias sempre estava certo quanto à pessoa de Deus. Deus é fiel, estava com ele. Mas também olhando para a sua vida vocacional como profeta. Ele devia ter aquela dor no seu coração de ver um povo tão revoltado contra Deus, contra a palavra e contra ele, né? Então fico para mim que Deus nos permita permanecermos na caminhada toda, tementes e fiéis a Deus. Quero orar por você, não sei como você está, como essa palavra pode chegar ao seu coração, mas meu desejo é que o Espírito Santo possa testificar aquilo que Ele quer na sua vida, através desse partilhar da palavra. Vamos orar? Senhor, abençoe as pessoas que estão ou vão assistir essa gravação, essa meditação, que o Teu Espírito produza os frutos, que o Senhor nos ajude a ter arrependimento, vivermos na fé e não no medo, vivermos na fé e cumprirmos aquilo que a Tua palavra tem nos falado, tem nos trazido.
Que o teu Santo Espírito nos dê a consolação, nos dê a direção, nos dê, Senhor, a firmeza de permanecermos no teu caminho, do começo ao fim da nossa biografia também, Senhor. Nos ajude a perseverar, Senhor. Não nos deixe nem ir para a direita, nem para a esquerda, mas ficarmos na tua boa direção. Abençoe meus irmãos, as pessoas que estão ouvindo, com a tua graça e com a tua misericórdia, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Em dezembro nós continuamos o âncora com uma outra temática, né? Já estamos, na verdade, em dezembro. Até semana que vem. Tchau.